RH com a apostila, tá? Então, a gente falou do histórico, que ele veio, o RH descoberta, só depois de 40 anos, quando descobriu o ABO. Então, o ABO foi o primeiro, mas ainda assim teve um probleminha com as questões de incompatibilidade, lá. E aí, só depois de 40 anos, se obteve a referência de que existia outro antígeno na hemácia que estava incomodando ainda e dando reação, tá? Esses experimentos, lá, foram realizados com o macaco do gênero Rhesus, como a gente falou no slide, e teve também uma referência de formação de anticorpos. Então, da mesma forma que foi descoberto que existia o antígeno RH nos eritrócitos, também descobriu-se que tinha um anticorpo, ou aglutininas, né, no soro de alguns pacientes, que a gente fala anti-RH. Então, as pessoas que têm o anti-RH, elas vão contra o RH das pessoas que possuem nas suas hemácias. Então, são a mesma coisa que a gente viu mais ou menos do ABO. Por exemplo, quando a gente falou do tipo a gente fala que o A tem aglutinogênios nas hemácias, né? E o A tem aglutininas anti-B no soro. Então, eles têm o inverso, né? Então, eles têm o A e são contra o B. Se eles receberem sangue B por alguma coisa, uma transfusão errada, eles vão aglutinar esse sangue que entrou B, porque eles têm algo chamado aglutininas anti-B, tá? Então, é por isso que dá os coágulos e a incompatibilidade sanguínea. Então, a mesma forma, o RH, ele tem na hemácia, o RH, o antígeno ou aglutinogênio na superfície da hemácia, que determina que ele é RH positivo. Ele tem, então ele é positivo, né? E no seu soro, ele não tem anticorpos. E o RH negativo quer dizer que ele não tem o RH ou aglutinogênio nas hemácias. Mas, por um outro lado, ele tem os anticorpos anti-RH. Então, a gente já meio que nasce assim, tá? Aí, aqui isso fala, ó, aí falou que foi extraído essa referência, né, para poder estudar na população se dava reação ou não. Isso a gente viu no slide, naquela imagem que mostra um pouquinho aqui da experiência com o macaco e os coelhos como cobaias, né? Para injetar e fazer a produção de anticorpos. E aí, a gente pode grifar aqui, ó, os indivíduos que apresentavam reação de aglutinação com anticorpos foram denominados ao positivo. E os demais que não apresentavam aglutinação, negativo, normal. Isso aí a gente faz até hoje. Pingo lá o reativo anti-RH ou anti-D, conhecido também como anti-D, que é uma imunoglobulina do tipo D. Lembra que estudamos as imunoglobulinas? E falava bem pouco da D, quase que nada da D. A D, ela está ligada a antígenos de superfície de células. Era só isso que a gente sabia. Então, elas são mesmo. E não são, RH não é um antígeno de superfície celular? No caso, a célula é a hemácia. Então, a gente pinga lá o anti-D ou o anti-RH no laboratório, e o sangue que aglutina é positivo, o sangue que não aglutina é negativo, é o que está falando nessa frase aí. Então, quando referimos ao RH positivo, quer dizer que existe o anti-D. Vocês vão ouvir muito, o antígeno, desculpa, D. Quando trabalham, tudo mais falar do antígeno D do que o RH em si, né? A gente ouve muito mais falar disso, tá? Aí ele fala assim, olha que interessante. O sistema RH inclui mais de 40 tipos diferentes de antígeno. O D é o mais importante de todos, por se ele se alta. Então, vamos dizer assim: é como se existissem muitos RHs moleculares, né? Tipos de moléculas diferentes, mas só o D prevaleceu, ou prevaleceu de mais intensidade na nossa espécie, tem maior poder imunogênico, quer dizer que ele dá mais reação na nossa espécie. Mas os outros também aparecem. Então, a gente fala, ó, que existem pessoas que podem ter um D, né, negativo, só que precisa fazer uma outra prova para comprovar se ele não é um D fraco, ou DU, tá? Então, ó, em algumas situações, pode ter uma expressão fraca do antígeno D. É como se você olhasse e falasse, tá positivo? Não, não tá. Você não consegue definir,
porque a aglutinação é muito fraca, não dá aquela aglutinação que a gente conhece de tipo sanguíneo, que você vê realmente que o sangue está totalmente talhado ali, coagulado. Ele dá uma reação bem superficial, aí você não consegue definir. Aí existem outras provas para confirmar, né? E aí a gente fala que esses são chamados de fraco, ou DU, né? Então isso é comum ouvir no banco de sangue e tal. Aí fala que possibilitou compreender a relação de transfusão. Ao receber, ó, sangue RH positivo, esse aqui é bem legal também. Uma pessoa RH negativo, ó, ao receber sangue RH positivo, então uma pessoa RH negativo, quando recebe um sangue positivo, ela produz anticorpos anti-RH e se torna sensibilizada. Caso venha a receber uma nova transfusão sangue RH positivo novamente, irá ocorrer reação antígeno-anticorpo provocando aglutinação e reações, que acontece quando há incompatibilidade. Então, aqui ele fala que só quando quando a pessoa recebe, ela cria anticorpos, talvez. Hoje em dia, eles não confiam nisso. Tipo, você é negativo, então eu posso te dar um sangue positivo, porque você não tem ainda anticorpos. Então, como na dúvida a gente não sabe se a pessoa tem ou não anticorpos, ela já foi sensibilizada, a gente não administra um sangue positivo em alguém negativo, tá? Então, isso não pode no banco de sangue. Então, ó, só há um tipo de pessoa que pode ser considerada doador universal. Isso aqui é muito importante. É o O negativo, porque ela é o quê? 0 para o sistema ABO, de anti-aglutinogênios, e 0 para o sistema RH. Isso aqui é pergunta de concurso, de vestibular, de tudo que você imaginar. Peraí, vamos até mudar a cor da letra. Tá? Isso aqui tem que saber pro resto da vida. Que o verdadeiro doador universal é esse. E o receptor? Que pode receber de todo mundo, mas não pode doar para ninguém. É o AB. Por quê? Porque ele tem os dois antígenos, os dois anticorpos. Quer dizer, os dois antígenos não têm anticorpos, por isso que ele pode receber de todo mundo, tá? Porque ele não tem anticorpos, nem anti-A, nem anti-B e nem anti-D. O positivo, tá? Então, aqui, ó, qual que é o doador? Se eu escrever aqui, resumidamente. Ó, deixa eu ver um sinal de menos aqui. Negativo. E o receptor universal, que a gente fala que ele pode receber o que ele quiser. AB positivo, tá? Esse é o resumo dessa parte aqui, ó. Tá? Então, aqui ele doa para todo mundo porque ele não incomoda ninguém, ele não tem antígenos para superfície das suas hemácias para provocar ninguém, né? E o AB, ele pode receber de todo mundo porque ele não tem os anticorpos que vão reagir na condição também, tá bom? Outra coisa aqui, vamos ver. Aí a gente já viu essa parte da referência dos... Aqui tem 2H, tá errado, gente, vamos aí. Não, fenótipo. Fenótipo é o que ele é. RH. Na verdade, seria assim, né? Ele não tem RH, vamos dizer assim, né? Aí ele é homozigoto recessivo. Aqui a gente viu no slide também, né? Que é a parte da genética. Como seriam os fenótipos e os genótipos possíveis? A gente viu isso aí, tá? A gente precisa só imaginar um cruzamento, por exemplo. Assim, se eu cruzar um pai RH positivo, porém heterozigoto. Assim, ó. Se eu cruzar um pai assim, com uma mãe assim, positiva, homozigota dominante. Como será que sairia? Né? Como sairia esse cruzamento? Então, se você fizer no caderno, ficaria mais ou menos assim, né?
quando a gente faz a distributiva, quais são as possíveis combinações? Vai sair Rzão, Rzão, Rzão. Tô fazendo a distributiva, tá? Ó, tô fazendo assim, ó. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, 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 Rzinho. Então, Rzinho, Rzão, 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 Rzinho. Qual que é o resultado? 100% o quê? Positivo. Deixa eu escrever. 100% RH positivo, tá bom? Então, a gente pode determinar pela genética uns cruzamentos, ó. Tá? Então, da mesma forma, então esse casal aqui não tem condição de ter filhos RH negativo, todos vão ser positivos, por causa que o R grande determina o genótipo do RH positivo, ó, tá vendo? Ele é dominante. E o RH negativo, acho que é melhor fazer assim, ó. E o RH negativo, ele é homozigoto recessivo, tá? Então, descendo, a gente vai ver os exercícios, a referência da transfusão, vamos ver o que dá para marcar aqui. Vou ler com vocês. A transfusão sanguínea, né? Há situações em que é necessário repor sangue em uma pessoa, que se chama transfusão sanguínea. São úteis em casos de hemorragias decorrentes de traumatismo ou de cirurgias, ou em pacientes que apresentam formas intensas de anemia. Tá? É uma definição de transfusão. São também usadas em pessoas que apresentam deficiência de algum componente do sangue, como os hemofílicos, que não produzem uma proteína da coagulação. Entretanto, algumas pessoas, depois de receberem transfusão, apresentam manifestação grave, que muitas vezes determina a morte do receptor. Essas manifestações começam com um quadro semelhante a uma reação alérgica. Então, vamos grifar aqui. Febre, queda de pressão, palidez e desmaio. Quando uma transfusão sanguínea é realizada, pode ocorrer reação entre aglutinogênios do doador e as aglutininas do receptor. Essa reação seria responsável pelas manifestações observadas nas transfusões incompatíveis, tá? Transfusões incompatíveis. Então, é como incompatibilidade. Então, as transfusões podem ser isogrupo, quando um doador e receptor é do mesmo grupo, heterogrupo, quando o doador e o receptor são de grupos diferentes, né? E para efeito de transfusão, é considerado que pacientes RH positivos, ó, isso aqui é bem importante, podem receber sangue positivo. Pacientes negativos só pode receber de negativo, tá? Isso é muito importante. É simples, mas é importante. Então, o positivo recebe dos dois, e o negativo só recebe dele, tá? Por exemplo, o O negativo só pode receber de pessoas O negativo. Olha que absurdo, né? Para o paciente D fraco, que é aquele que a gente viu que é um RH meio suspeito, vamos dizer assim, existem alguns critérios. Se o antígeno D está enfraquecido pela interação gênica, o paciente poderá receber o sangue positivo ou negativo. Porém, nos casos que o antígeno D está enfraquecido por ausência de algum dos componentes, pode ocorrer produção de anticorpos contra antígeno na sua forma completa. Como rotina, não se identifica a causa que leva à expressão. Então, assim, é como se o antígeno não conseguisse se expressar. Ele tem o gene, mas ele não se expressa, vamos dizer assim. Então, a gente dá preferência a usar sangue RH negativo para os pacientes de RH fraco. Então, é uma segurança, aquilo que eu falei. Na dúvida, é melhor não dar o positivo, né? Tá? Então, D fraco recebe, vamos grifar só aqui, ó. D fraco só vai receber de negativo. Tá bom? Existem situações clínicas onde é necessário avaliar o risco, benefício e fazer outras opções, tá? Nesse momento, é necessário acompanhamento pelo hemoterapeuta, hemoterapia. Então, assim, tem que ver um hematologista, alguma coisa assim, se for o caso, certo? Então, aqui mostra um pouquinho das variedades. Agora, a gente tem mais um símbolo, que é o antígeno do RH, que é o quadradinho, né? Para identificar, assim, como vocês conseguiriam identificar se eu falasse, por exemplo, ó,
Olha a legenda, bolinha é A, triângulo B, quadrado é RH negativo. Ou, quadrado é RH, tá? Tem o RH, então é positivo. Então, esse aqui é A, positivo. Esse é A, negativo. Dá para perceber? E esse? O, negativo. Vou colocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Vou ter que inserir um monte de caixa de texto. Peraí, que eu sou teimosa. Ai, meu Deus, onde foi parar meu desenho? Não vou fazer isso, senão vai demorar muito, ó. Mas presta atenção, por favor, para vocês conseguirem. Só se eu colocar aqui em cima, ó. Esse aqui é O negativo, concorda? E esse? A, porque tem bolinha, e positivo, porque tem quadrado. Certo? E esse? A, negativo, porque não tem quadradinho. Tá vendo? E esse aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, vamos ver se eu consigo. Triângulo, esse é B, não tem nada, negativo. E aqui, lá do meio, tô falando. E esse? O, porque não tem, não. É O positivo. Desculpa, O é quadradinho. O é nada, né? Não tem nem triângulo nem bolinha. E o próximo, os três de baixo, seria AB positivo. Tá vendo? Dá para identificar? E aqui. Deixa eu ver o chat, que eu nem tô vendo se vocês estão conseguindo acompanhar. Mais raro de todos? Na verdade, a gente pensa um pouquinho, quando o sangue é raro, a gente pensa. A gente tá vendo aqui que o O negativo é um sangue bem raro, porque é um bem querido, vamos dizer assim, né? Ele é bem quisto nos bancos de sangue. Mas a gente determina os mais raros ou os menos, que dão menos porcentagens, por região. Então, depende da região, vamos supor. No Brasil, ou na América do Sul, ou na América do Norte, você tem que ir pelo mapa identificar qual grupo que aparece predomina mais, para ele dizer que é raro ou não. Não dá para falar de forma universal, entendeu? A gente sabe que o O negativo, universalmente, ele é o mais queridinho, porque ele serve para todo mundo. Aqui, AB, negativo esse, tá vendo? E o último aqui, triângulo é B, quadradinho, B positivo, tá vendo? Não deu para colocar lá em cima, mas fica aqui para vocês conseguirem, os três primeiros estão aqui, as três hemácias, essas duas hemácias a Pro deixou mais para baixo, ó, tá? Que tá aqui nessa direção, tá vendo? E as outras três hemácias de baixo, a Pro deixou aqui. Aí é uma ilustração da imagem, para a gente ver como a gente fica, como falaríamos, né? Aí, para finalizar da eritroblastose, vamos falar um pouquinho mais detalhes, igual a gente falou agora, tá? Então, também a gente pode falar DHRN, é outro sinônimo, tá? Deixa eu pôr aqui. DHRN, tá? Então, dessas formas são comuns a gente encontrar. Já teve um TCC que só falou de eritroblastose no Clóvis, foi bem legal. Então, olha lá, o que é? É uma doença da incompatibilidade entre o sangue materno e do feto, afetando o feto. Isso ocorre, ó, então aqui é a definição, ok. Aqui tem que saber muito, porque isso aqui é pergunta de prova. Isso aqui é a definição da questão. Só acontece dessa forma, quando a mãe é negativa e o pai é positivo. Quando a mãe é negativa e o filho é positivo igual ao pai, tá? E aí, tem que saber. Ah lá, ele fala assim, por ser RH negativa, a mãe não possui na superfície de seus eritrócitos o antígeno D. Já o filho possui, porque ele puxou para o pai lá naquele cruzamento gênico que a gente fez agora, ele puxou para o pai.
né? Então, possivelmente, como que devia ser esse casal? Ele pode ter sido assim, ó, dá para imaginar o casal, quer ver? Dá para imaginar que a mãe era assim, lógico, porque ela é negativa, né? E o pai, com certeza, era assim, entendeu? Ou o pai também podia ser assim, ó. Pai. Aí como ficaria, ó, cruzamento? Vamos pensar que o pai é o primeiro caso. Peraí. Deixa eu tirar aqui para não confundir. Vamos pensar assim, como ficaria esse cruzamento? Ficaria assim. Eu vou pôr na frente o Rzão para não confundir. Rzão, Rzinho. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro. Segundo com o segundo. Ó, tinha 50% de chance de filhos RH positivo. E também tinha 50% de chance desse casal ter filhos RH negativo. Só que o filho foi bem puxar para o pai, vamos dizer assim. Então o filho saiu aqui, ó, vamos dizer assim. Ele saiu aqui igual o pai e não puxou para a mãe. Tá? Então ele pegou essa 50% de positivo. E aí ele ficou igual o pai. E aí ele tá dentro do corpo da mãe. E a mãe não vai entender isso como algo dela, ela vai entender como um antígeno invasor. E ela vai começar a criar os anticorpos. Se houver contaminação e mistura do sangue, lembra? Então vamos agora definir o que é eritroblastose? Olha a historinha como funciona, não é tão simples assim, né? Ó, sensibilização. Durante o período de gestação, há uma estreita comunicação entre mãe e filho através da placenta. É comum que o sangue materno entre em contato com o sangue do feto, seja por acidente devido ao rompimento de vasos da placenta ou até mesmo durante o parto. O contato dos eritrócitos do filho que é RH positivo irão sensibilizar a mãe que é RH negativo, pois o organismo materno irá produzir anticorpos contra o antígeno D, que é o anti-RH ou anti-D, tá? Essa sensibilização ocorre na primeira gestação. A partir da segunda gestação, o organismo da mãe já tem esses anticorpos, tá? E aí, quando ela tiver em contato sanguíneo entre esse segundo feto, aí vamos dizer assim, os anticorpos vão atravessar a placenta e vão induzir a hemólise dos eritrócitos, ocasionando a eritroblastose fetal, tá bom? Se o grau de sensibilização da mãe é pequeno, os problemas se manifestam apenas após a criança nascer. Nesse caso, a gente costuma substituir todo o sangue da criança por sangue. Olha só que absurdo, o bebê nasce e já sofre uma totalmente troca do seu sangue por um igual da mãe, para que ele consiga, até perder esse pequeno nível de anti-D aí, né? Não tem como aglutinar. Como as hemácias têm, em média, 3 meses de vida, as hemácias transferidas vão sendo gradualmente substituídas pela da própria criança, né? E aí acaba o problema. Mas quando o processo de substituição total ocorrer, já não haverá mais. É o final. É o anticorpos da mãe para a circulação. Agora, quando a taxa de RH, anti-RH, for muito alta, aí é perigoso. Por quê? Deve fazer o quê? Uma cesariana, antecipar o parto, antes de ocorrer esse rompimento, né, da placenta, esse contato maior. Aí a destruição das hemácias leva à anemia profunda, o recém-nascido adquire icterícia, devido ao acúmulo de bilirrubina, que a gente falou, produzida no fígado, a partir da hemoglobina das hemácias destruídas. Como resposta à anemia, são produzidos e lançados os eritrócitos, os eritroblastos, né?
que vocês conhecem, que são ainda hemácias que não estão maduras. Daí o nome da doença, tá? Então, a gente vai também perceber que tem outras complicações gravíssimas do bebê quando a mamãe está muito sensibilizada pelo primeiro filho, tá? Então, como que a gente define? Não, aqui prevenção, mas depois eu vou fazer a definição final. Prevenindo se a mãe, logo após tomar uma vacina, isso aqui é uma vacina, tá? Quando a mãe tem o primeiro filho, ela toma essa vacina aqui, que antigamente tinha que pagar, hoje não paga. É uma vacina que vai contra a imunoglobulina anti-RH. Ela imobiliza os anticorpos da mãe, tá? Então, olha lá, cuja função é destruir rapidamente as hemácias fetais RH positivo que penetram na circulação da mãe durante o parto, antes que elas sensibilizem a mulher. Então, ela vai funcionar logo durante o parto, mas antes de ela conseguir perceber a contaminação do sangue fetal no sangue materno, e a mãe, né, se sensibilizar e criar anticorpos, essa vacina já vai agir nessas hemácias do bebê que tentou invadir o corpo da mãe, né, e aí vai neutralizar, tá? E aí protege durante 72 horas, não, desculpa, ela é útil até 72 horas, né, então ela só funciona ali, naquele período do hospital mesmo da mamãe. Enquanto os antígenos ainda podem ser bloqueados, tá? E aí não vão afetar o segundo filho, que é o segundo filho, tá? Porque a gente tá vendo que a doença do DHEN é muito mais grave para o segundo filho. O primeiro nasce, tchau, né? Não sofre tanto. Mas o segundo, ele é problemático, a doença é em cima do segundo filho, tá bom? Então, aqui eu vou acabar grifando aqui que a intenção é essa mesmo, tá? E a função da vacina. É melhor grifar tudo. Porque a função da vacina também é interessante, tá bom? Vou parar por aqui, que aí a gente termina essa parte que faltou, a gente dá uma fixada melhor,